Bom dia, pessoal. Eu sou Eduardo Guimarães. Esse é o Morning Call da Levante. Peço desculpas aí por problemas técnicos, né? A gente fazendo aqui home office. Então, na minha casa hoje a internet decidiu não funcionar. Então, vocês vão ter aqui o Morning Call de hoje só aqui no podcast do Spotify e, claro, sem as perguntas aí dos nossos participantes. Então, o dia hoje começou basicamente com os dados de desemprego nos Estados Unidos. Então, os dados saíram agora às 9h30 da manhã. Então, na semana terminada em 21 de março, os americanos aí pediram 3,3 milhões de americanos solicitaram o benefício do seguro do desemprego. Então, aumentou 3 milhões em relação aos 300 mil da semana anterior. Então, é o maior nível aí da série histórica e o pior resultado aí do desemprego. Então começa realmente a bater na economia os efeitos aí da quarentena do coronavírus. Então, enquanto a gente fala aqui, o Dow Jones e o S&P até estão aqui no terreno positivo, já que o presidente do Fed, o Jerome Powell, acabou de falar que o Fed vai sim, que a economia americana pode sim entrar em recessão e que o Fed vai fornecer, vai dar crédito para o mercado. Então, os futuros aqui do S&P, que abre agora às 10h30, estavam caindo, estão ligeiramente zerados, então repercutindo aí essa fala do Fed. Então, essa é a grande notícia aí do cenário macro no dia de hoje, pedido de auxílio-desemprego nos Estados Unidos. Então tem uma grande discussão sobre a quarentena. Eu já estou aqui na minha já deu uma semana agora aqui dentro, mais de uma semana trabalhando de casa. Então é o que está acontecendo agora. Então a discussão se volta da quarentena, porque a economia vai começar a sofrer demais e faria só isolaria quem está infectado e quem é do grupo de risco, aí, o pessoal mais velho. Então já, enfim, acho que essa semana a grande polêmica aí do Bolsonaro, mas já tem aqui algumas correntes médicas já pensando nisso, Então, realmente, dias voláteis aí pela frente, no mercado, e a gente tem muita incerteza, O Ibovespa recuperou aí 18% nos últimos 2 dias, então a gente teve um dia bem positivo na terça e na quarta-feira. Hoje, os índices futuros pela manhã estavam indicando queda, devido aí ao aumento do coronavírus, A China já foi ultrapassada agora pelo número de mortes, pela Espanha. Então, na Europa, devido à população aí mais idosa, a situação está bem complicada. E olhando aí o cenário corporativo, na verdade, antes de falar do cenário corporativo, falar aqui da política, Então, as medidas divulgadas até agora pelo Ministério da Economia, Banco Central e BNDES, a gente está falando aí de 478 bilhões de reais. Isso é mais ou menos 3% do produto interno bruto, o PIB. Então, não é só somente gasto do governo, mas tem também medida de adiar pagamento e antecipar a transferência de renda. Então, tem uma outra medida aqui também de impacto fiscal, uma promessa aí de transferir R$200 mensais para cada trabalhador de baixa renda por 3 meses. Me parece ser um gasto muito baixo, porque você tem pessoas que dependem aí do trabalho informal, que já estão com dificuldade aí de até comer sem trabalhar, Então, enfim, começa agora a ficar difícil até projetar qual que é o impacto na economia, Até ontem saiu aí uma compilação da projeção de PIB para esse ano, variando entre 1% e 2%, tem gente até com queda maior, para o PIB em 2020. Então vai ter uma desaceleração forte no PIB em março, e abril e maio, talvez, a depender aí do tempo, da quarentena, e isso tem um impacto econômico extremamente forte, pessoal? Então, esse é o panorama aí macro que a gente enxerga,
Vou dar uma olhadinha agora aqui no índice, né? Como eu estou sem internet, estou olhando aqui no celular. Peço desculpas aí pelos nossos problemas técnicos, né? Mas enfim, infraestrutura no Brasil é isso aí, né? Enfim, nem choveu nem nada, mas a internet aqui da minha casa resolveu não funcionar ou funcionar de uma maneira bem lenta, né? Está todo mundo, claro, trabalhando em casa, então você tem esse problema na internet, né, pessoal? Então até deixei aqui nos dados do celular, né, que acho que aparentemente está funcionando. Tá, então o Ibovespa abriu aqui subindo 2%, acho que repercutindo aí essas medidas todas, né, da economia, e também lá fora, né, Estados Unidos, esses dados aí do desemprego com certeza vão afetar muito aí os pacotes. Indo para o cenário corporativo, a gente tem diversos resultados, né, sendo divulgados hoje. A gente está aí no final da temporada, né, de resultados do quarto trimestre e do ano de 2019. Aqui eu vou destacar o resultado da Via Varejo, que eu acho que era bastante esperado, resultado da Oi, né, acho que também foi bastante comentado. Temos também o resultado aí da JBS. Né, então, começando pela Via Varejo, a Via Varejo teve aí um impacto, um ajuste contábil grande nos seus números, né? Então, a companhia concluiu aí a investigação das fraudes, né, contábeis que haviam no balanço, e isso deu um impacto negativo aí de 1,3 bilhão de reais de contingências, né, principalmente aí referente à manipulação de provisões trabalhistas no passado. Tá? Então, o prejuízo aí líquido então, reportado foi 875 milhões de reais no quarto trimestre, mas se a gente for olhar o trimestre sem esses efeitos, daria um lucro aí de 78 milhões de reais. Né? Então, o principal destaque positivo, na minha opinião, no resultado da Via Varejo, crescimento aí das vendas brutas, né, de 7%, sendo que o online, né, o varejo eletrônico, cresceu 35%. No lado negativo ainda pesa um baixo crescimento da receita bruta total. Né? Então acho que esse resultado não vai ser trigger, né? Não vai ser catalisador para as ações da Via Varejo. Tá? Eu acho que o mercado vai olhar muito mais esse tempo da quarentena. Acho que fica, né, é bom que essa preocupação aí do balanço da fraude fique para trás. Né? Acho que agora a companhia mostrou aí um balanço totalmente limpo, né, sem impactos aí da administração anterior, né? Então, acho que fica também uma preocupação grande sobre a posição de caixa. Então, a companhia já havia divulgado essa informação, então ela tem uma dívida bruta total de 2,2 bilhões de reais, 1,7 vence esse ano, a Via Varejo tem 1,4 bilhão de reais em caixa, sendo que ela tem mais 3 bilhões de reais em recebíveis que ela pode descontar. Né? Então, 6 meses do EBITDA da Via Varejo é suficiente para pagar a dívida líquida dela, e se você somar o caixa com os recebíveis, né, você tem o dobro aí do total de dívida que vence, né, mais que o dobro, na verdade, né, 1,7 vence em 2020, ela tem 1,4 em caixa e mais 3 bi de recebíveis. Né? Então, acho que ela está tranquila aí nesse sentido. Né? Então acho que o mercado vai querer saber, obviamente, o tempo, né, que vai ser que vai ficar a quarentena, por quanto tempo as lojas da Via Varejo vão ficar fechadas, né? Ela tem aí pouco menos de 30% das lojas em shopping center, quase todos os shopping centers do Brasil fechados, as lojas de rua da Via Varejo, principalmente Casas Bahia, também estão fechadas. Né? Então acho que o balanço em geral teve pontos bons e pontos ruins, né? Teve esse ajuste contábil grande. Acho que fica para trás, né, essa questão dos ajustes contábeis, e agora a gente vai querer ver qual que é o impacto aí, né, nas vendas, no GMV, no primeiro TRI, né, com essa segunda quinzena aí de março negativa, e principalmente, claro, os números do segundo trimestre, né? Que acho que aí serão mais afetados. Outro resultado que eu acho que veio dentro do esperado já, né, foi o resultado da Oi, né, o resultado veio ruim, mas acho que, enfim, dentro do que o mercado
esperava, né? Então, o destaque positivo foi o crescimento aí das operações de fibra ótica, né? Então, a receita aí foi 10 vezes superior ao mesmo período do ano passado, 124 milhões de reais de receita, mas fibra ótica ainda é apenas 2,5% da Oi. Né? No lado negativo, uma queda de 2,8% na receita do segmento móvel. Né? Então, acho que esse é o segmento aí que está, vamos dizer assim, à venda. Né? Acho que tanto a TIM quanto a Vivo demonstraram que estão avaliando. Né? Então, olhando aí os números, como a companhia está em recuperação judicial, ela já havia divulgado as informações sobre consumo de caixa e endividamento. Né? Então, a gente vê aqui, né, a empresa divulgou um prejuízo líquido de 2,3 bilhão de reais, tá? Então ainda ainda afetado muito aí por itens não recorrentes. Então, dívida líquida da companhia, que acho que é o mais importante, 16 bilhões de reais, 3,6 vezes a sua geração de caixa operacional, né, o seu EBITDA. Então, acho que para Oi, o trigger é claramente a venda de ativos. Né? Então, a companhia precisa vender ativos para reduzir o seu endividamento, para poder fazer os investimentos necessários e poder, né, enfim, a companhia continuar em frente. Né? Então, a ação aí continua uma penny stock, né? Vou olhar aqui a cotação agora, quanto está. Então, a ação ainda é uma penny stock, negocia abaixo de R$1, e acho que, enfim, hoje temos aí um dia mais positivo na Bolsa, né? Então, a Bolsa aqui a 77 mil pontos, né? Que bom, a Bolsa se recuperando já quase 20% aí desde o seu fundo, tá? Subindo aí 2,80. E aqui olhando então a cotação da Via Varejo e da Oi, estou olhando aqui no meu aplicativo, então não estou com a minha internet hoje funcionando, peço desculpas. As ações da Oi estão subindo 2%, tá? Então a 50 centavos, tá? Então, enfim, continua assim uma pena estoque. Já a Via Varejo, estou pegando aqui a cotação no meu aplicativo. Então, Via Varejo, como eu falei, o resultado, o mercado acho que vai prestar muito mais atenção no futuro da companhia e na preocupação aí com a quarentena, né? Quando que a empresa reabre aí as suas lojas no mercado. Acho que esse é o principal informação. As ações estão subindo 7%. Então, o mercado acho que olhou aí o copo meio cheio, ficar para trás, né? Essa questão dos ajustes contábeis, das fraudes, né? A empresa melhorou sua margem EBITDA, né? Se você excluir esses efeitos, como eu falei, né, contábeis aí das fraudes, então Via Varejo aqui respondendo bem, subindo 7%. A Apvida também divulgou um bom resultado, as ações estão subindo 3%, né? Estão subindo aí em linha com o índice. Outra empresa que divulgou o resultado, aí comentando aqui rapidamente, JBS também, que divulgou um bom número, tá? Então o JBS está subindo aqui 7%. Então, no cenário corporativo, essas eram as principais notícias, né? Então, temos aqui um dia mais positivo aqui no Ibovespa novamente. Nos Estados Unidos, agora, o mercado todo prestando atenção ao pacote de auxílio do Congresso, né? E a fala do Fed, principalmente aí para acudir aí, vamos dizer assim, a economia americana, que está sofrendo bastante, né, com o desemprego, né? Esse dado realmente assustou, né, pessoal? 3,3 milhões de americanos entraram com pedido de auxílio-desemprego na última semana. Acho que essa é a grande notícia aí bombástica, né, do mercado, mas a gente vê Bolsa americana em alta, portanto, a Bolsa brasileira também em alta. Claro que não está subindo demais aqui a Bolsa americana, 0,5%, mas a Bolsa brasileira aqui acompanhando aí os bons ventos, né, e talvez aí um possível pacote maior de ajuda do governo para enfrentar o coronavírus. E, enfim, no nosso gabinete anti-caos de ontem, né, a gente falou
sobre quando, né, que vai ter o auge aí do coronavírus. A gente acha que é no meio de abril, então talvez aí depois da Páscoa, né, coincidência ou não, aí a quaresma, né, os 40 dias aí depois do carnaval, a gente ter a situação voltando ao normal, né? Talvez aí o isolamento só das pessoas de risco, só das pessoas infectadas, e quem sabe aí no mês de abril, a segunda quinzena, a economia começa a voltar mais ao normal. Então era isso, pessoal, agradeço aí, peço paciência aí nessa época que temos home office, né? Não temos aí no Brasil uma conexão boa aí de internet. Espero que amanhã eu volte normalmente no Morning Call. É isso, pessoal, muito obrigado, um abraço e até amanhã.